A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta Programa Minutos do Evangelho. Apresentação: José Carlos Felício. Participação: Padre Rafael Rodrigo Escolaro. Apoio Cultural. Autopeça Elétrica Fossa, na Marquês do Herval, Centro de Ibirama. Fone 3357-5623. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. La, 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 Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. 16 de agosto, domingo, dia da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Hoje também, domingo das vocações, agosto, mês das vocações, a igreja lembra hoje, dentro das vocações, as vocações à vida consagrada, religiosos, religiosas, enfim, né, aquelas pessoas que se consagram a nosso Senhor. 5º ano do programa Minutos do Evangelho, aqui na Rádio Ibirama, 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. E o programa Minutos do Evangelho é uma realização da PASCOM, a Pastoral da Comunicação da nossa paróquia. A introdução à liturgia deste domingo, dia da Assunção de Nossa Senhora, né, da Bem-aventurada Virgem Maria, ela nos dá essa reflexão. Alegremo-nos no Senhor, contemplando as maravilhas que Ele realizou em Maria e continua a realizar em favor de todo o povo. A solenidade de hoje destaca 2 características da Mãe de Jesus: o serviço ao próximo e o louvor a Deus. Estejamos também neste dia em comunhão com os vocacionados à vida consagrada, os quais, a exemplo da bem-aventurada Virgem Maria, dão seu sim ao projeto de Cristo. Então, é uma introdução muito bonita aí, lembrando, né, as vocações à vida consagrada, inspiradas na Mãe de Nosso Senhor. O programa Minutos do Evangelho estará hoje trazendo seus quadros já de costume, né? Primeiro quadro, logo a seguir, após a gente ouvir a música do Salmo deste domingo, é o Momento com Maria. A gente sempre fala de Nossa Senhora, né? No domingo passado a gente acabou falando de Nossa Senhora da Assunção, né? E hoje a gente vai repetir, né? Vamos falar de novo dessa devoção a Nossa Senhora, pois o dia dela foi ontem, né? E a igreja celebra hoje a solenidade. Então, repetiremos hoje e vamos falar de Nossa Senhora da Assunção, uma grande devoção a Nossa Senhora, né? Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que a Sara vai nos trazer de segunda-feira até ontem, então, sábado, né? A gente só não lembra o domingo, né? Que o domingo é o dia do Senhor. Quadro Catequese na Paróquia com o Christopher, a Jennifer e também o Eduardo. Né? Às vezes a gente acaba tendo que repetir um bloco desse, né? Porque a pessoa às vezes não consegue gravar a tempo para nós apresentar no programa, né? Mas a gente tenta sempre trazer o quadro inédito. O Evangelho de hoje, né? Nós vamos ouvir, é o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, 39 a 56, com certeza, né? Fala de Maria, né? E um versículo dele, né? Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Vamos ouvir esse evangelho também neste domingo e uma bonita reflexão. Para encerrar o primeiro bloco do nosso programa, a gente vai ouvir o salmo da liturgia de hoje, né? É o Salmo 44. À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. E já no início do programa eu vou deixar um convite. Está acontecendo a festa de São Bom Jesus, né? Lá na igreja da capela, lá na capela da Bela Vista, do bairro Progresso. Agora, nesse momento, está acontecendo a festa. Fica o convite, né, para quem quiser ir lá, né, e fique ouvindo o programa no rádio até chegar lá, né, e depois participe lá da festa da comunidade Bom Jesus, bairro Bela Vista, Progresso. Vai ter atividade agora a tarde toda ainda, né, e o almoço começou agora aí, logo após a missa, né? Então está acontecendo nesse momento. Fica o convite. Vamos ouvir o salmo? À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha com veste
esplendente de ouro de Ofir. As filhas de reis vêm ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. Momento com Maria. Hoje o programa traz Nossa Senhora da Assunção, seu dia 15 de agosto. Maria foi concebida sem pecado e teve como missão dar à luz a Jesus, que mais tarde viria a ser aquele que morreu em expiação dos nossos pecados. Como gratidão de Deus à Virgem Maria, ela foi elevada ao céu em corpo e alma pelos anjos. Este evento, chamado de Assunção, foi proclamado pelo Papa Pio XII como dogma de fé em 1950. Por causa da sua assunção, Maria não teve que aguardar o fim dos tempos para obter a ressurreição corpórea. A palavra Assunção significa elevação. Aplicada a Nossa Senhora, significa que Maria foi elevada aos céus pelo poder de Deus e não por seu próprio poder. Jesus, por sua vez, viveu a ascensão, significando que ele subiu ao céu por seu próprio poder. Maria foi assunta, ou seja, elevada. Jesus ascendeu, ou seja, subiu ao céu. A proclamação da Assunção de Maria não é considerada muito antiga. Mesmo assim, a Assunção já era aceita pelos católicos desde o tempo dos apóstolos. No século XIV, em Portugal, um fato notável aumentou a fé do povo na Nossa Senhora da Assunção. Dias antes da festa da Assunção de 1385, os castelhanos, com a intenção de tomarem o poder, realizaram uma invasão a Portugal para impedir que o mestre de Avis, que viria a ser Dom João I, fosse o sucessor do rei Dom Fernando, que teve uma morte prematura e não deixou um herdeiro para o trono. O reino invasor, desejando conquistar Portugal, já tinha atravessado a fronteira, quando Dom João I implorou a proteção da Virgem Maria e prometeu construir um imponente templo em homenagem a ela, caso os portugueses obtivessem sucesso na batalha. Nossa Senhora atendeu seus pedidos e Portugal foi salvo. Dom João I, demonstrando gratidão, mandou que todas as catedrais de Portugal fossem consagradas a Nossa Senhora da Assunção, ordenando também que fosse construído o convento da Batalha. O dia da Assunção de Nossa Senhora é comemorado anualmente em 15 de agosto. Esta data cristã celebra a Assunção da Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, aos céus. De acordo com relatos bíblicos, Maria teria morrido durante o sono em 15 de agosto do ano de 43 e acordado quando já estava sendo levada para os céus pelos anjos de Deus. Conta ainda a tradição que o próprio Jesus Cristo, veio buscar Maria, e ele que eleva ela para o céu, junto com os anjos. Então Maria não se elevou por si, foi Jesus que a elevou, que levou ela. A Assunção de Nossa Senhora é um dos dogmas marianos, ou seja, verdades de fé que a Igreja Católica, após muitos estudos, nos apresenta para que acreditemos como verdade de fé, e o de fato o é. Maria, desde a sua concepção, foi escolhida por Deus, agraciada por Ele. Foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Então, na hora de sua morte, foi elevada aos céus por meio dos anjos. Essa solenidade de Nossa Senhora da Assunção tem tudo a ver com a nossa salvação, pois esperamos para nós uma boa morte e rezamos isso na oração da Ave Maria, que ela rogue por nós agora e na hora de nossa morte.
para que assim como ela possamos contemplar a face de Deus após a nossa morte. Não subiu ao céu como fez Jesus, com a sua própria virtude e poder, mas foi erguida por graça e privilégio, que Deus lhe concedeu como a Virgem antes do parto, no parto e depois do parto, como a Mãe de Deus. Nossa Senhora da Assunção, também referenciada como Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora da Glória e mesmo Nossa Senhora da Boa Morte. É a mesma Mãe de Deus que é conhecida por diversos títulos, mas que está sempre na presença de Deus e nos aponta o caminho para chegar no reino dos céus. Vivendo a nossa vida, sempre dando o nosso sim a Ele e praticando no dia a dia a nossa fé. Que ela possa nos cobrir com o seu manto sagrado e nos ajudar na nossa caminhada de fé. Cerramos então esse quadro do Momento com Maria de hoje, Nossa Senhora da Assunção, fazendo a oração desta devoção. Ó Dulcíssima Soberana Rainha dos Anjos, bem sabemos que, miseráveis pecadores, não éramos dignos de vos possuir neste vale de lágrimas, mas sabemos que a vossa grandeza não nos faz esquecer a nossa miséria, e no meio de tanta glória, a vossa compaixão, longe de diminuir, aumenta cada vez mais para conosco. Do alto desse trono em que reinais sobre todos os anjos e santos, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos. Vede a quantas tempestades e mil perigos estaremos, sem cessar, expostos até o fim da nossa vida. Pelos merecimentos de vossa bendita morte, obtende-nos o aumento da fé, da confiança e da santa perseverança na amizade de Deus, para que possamos um dia ir beijar os vossos pés e unir as nossas vozes às dos Espíritos Celestes, para louvar e cantar as vossas glórias eternamente no céu. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Ó Maria, sine labia originale concepta, ora pro nobis que confugimos ad te. Santo Michael Arcangeli, defende-nos in praelio. Fiquem conosco, o programa ainda não terminou. Pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Todas as gerações
os faróis que iluminam a fé, os santos da Santa Igreja. Paz e bem, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Os Santos da Santa Igreja Católica. Nesta edição a gente recorda os nossos intercessores entre os dias 10 até 15 de agosto. Iniciando em 10 de agosto, nós celebramos São Lourenço, padroeiro dos diáconos, e que é um dos nossos mártires da Santa Igreja, já que ele foi morto a mando do imperador da época, numa grelha, por defender a fé católica. No dia 11, a Igreja nos convida a celebrarmos Santa Clara, uma santa italiana, que seguiu os passos de São Francisco de Assis, deixando a sua riqueza, sua vida na nobreza, para viver em profunda oração e, por influência de Francisco, fundando o ramo feminino da Ordem Franciscana, as Irmãs Clarissas. Ela foi, inclusive, a primeira mulher a escrever a regra de uma ordem religiosa. Em 12 de agosto se celebra Santa Joana Francisca de Chantal, uma nobre francesa de família muito piedosa, no serviço aos pobres e doentes, que ao perder tragicamente o seu esposo, ela resolveu dedicar-se a Deus e fundar as Visitandinas, sob influência de um grande outro santo da época, que era amigo dela também, São Francisco de Sales. O dia 13 vem com nossa santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres, nascida Maria Rita, numa família com ótima condição financeira, em Salvador, na Bahia, e ela ficou conhecida como o Anjo Bom da Bahia, e que tinha como lema amar e servir. Ela fez da sua existência um instrumento vivo de fé, de amor e de muito serviço aos indigentes e também aos enfermos. Em 14 de agosto, nós recordamos São Maximiliano Maria Kolbe. Nascido na Polônia em 1894, ele se tornou um frei franciscano e fundou a Milícia da Imaculada. Ele é extremamente devoto da Virgem Maria. Após a invasão nazista no país dele, na Polônia, ele foi deportado para um campo de extermínio de Auschwitz, onde ele morreu de fome e por uma injeção letal. Isso por se oferecer a morrer no lugar de um pai de família judeu. E para finalizarmos no dia 15, com grande júbilo, nós celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu, de corpo e alma, que é um dos 4 dogmas marianos da nossa Santa Igreja, proclamado esse dogma pelo Papa Pio XII em 1950. Nos despedimos hoje, então, com uma frase de Santa Dulce: quem tem mãos para servir a Deus e ao próximo, não tem tempo para fazer o mal. Por isso, temos que nos santificar dia a dia na nossa paróquia Santo Berto. Fiquem com Deus e aproveitem todos os quadros do nosso programa Minutos do Evangelho. Catequese na Paróquia. Deseja te encontrar.
Maria, para você, jovem de todas as idades, já parou para pensar que se podemos falar diretamente com Jesus, por que a igreja nos convida também a pedir a intercessão dos santos? Temos um texto bíblico que diz: a oração do justo tem grande eficácia. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Essa é uma pergunta que muitos jovens fazem. Alguns pensam que pedir a intercessão dos santos significa colocar alguém no lugar de Jesus, mas não é isso que a igreja ensina. Jesus é o único Salvador e o único mediador entre Deus e a humanidade. Toda a graça vem dele. Quando pedimos a intercessão de um santo, não estamos adorando essa pessoa, nem substituindo Cristo. Estamos fazendo algo parecido com o que fazemos aqui na Terra, quando pedimos a um amigo e dizemos: reza por mim. Se você acredita que a oração de um amigo pode ajudá-lo, por que não pedir também a oração daqueles que já estão junto a Deus? Os santos estão vivos em Cristo. A morte não rompe a comunhão entre os membros da igreja. Ela apenas muda a forma dessa comunhão. Os santos foram pessoas comuns que enfrentaram lutas, dúvidas, sofrimentos, desafios muito parecidos com os nossos. Eles aprenderam a confiar em Deus e agora contemplam sua presença. Por isso, continuam rezando pela igreja e por cada um de nós. São Bernardo dizia uma frase muito bonita: nos perigos, nas angústias e nas dúvidas, invoca Maria. Isso não significa que Maria resolve tudo sozinha. Significa que ela sempre nos conduz até Jesus, como fez nas bodas de Caná, quando disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Está lá em João capítulo 2, versículo 5. O Papa Francisco também recordava que os santos são companheiros de viagem, que nos encorajam a não desistir e a caminhar a rumo à santidade. Quando conhecemos a vida dos santos, percebemos que eles não eram super-heróis da fé. Eram jovens, pais, mães, trabalhadores, estudantes, religiosos, pessoas que escolheram amar a Deus acima de tudo. Eles mostraram que a santidade não é impossível, mas um caminho aberto para todos nós. Pedir a intercessão dos santos é reconhecer que fazemos parte de uma grande família. Na família, ninguém caminha sozinho. Uns rezam pelos outros. Assim também acontece na igreja. Nós rezamos uns pelos outros aqui na terra. E aqueles que já estão na glória continuam intercedendo por nós diante de Deus. Por isso, da próxima vez que você pedir a intercessão de um santo, lembre-se, ele não ocupa o lugar de Jesus. Pelo contrário, segura sua mão e aponta sempre para Cristo.
Toda verdadeira devoção termina em Jesus, porque foi para Ele que os santos viveram e é para Ele que desejamos conduzir cada um de nós. Que possamos confiar cada vez mais na comunhão dos santos e nunca esquecer que o maior objetivo da nossa vida é o mesmo deles: chegar ao céu e viver para sempre na presença de Deus. Deixo um desafio para a semana. Escolha um santo com que você se identifica. Conheça um pouco da sua história e todos os dias peça sua intercessão para que você tenha coragem de seguir Jesus com alegria e fidelidade. Nesta semana, não tive uma semana muito boa em relação à saúde. Porém, quando estava no meu pior dia, alguém me trouxe este terço e disse: não sei porquê, mas alguém pediu para te entregar. E aquilo foi tão bonito e me fez tão bem que eu agradeço essa pessoa eternamente e sempre guardarei comigo e estaremos sempre conectadas em oração. Até a próxima. Paz e bem. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi nebria me. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Birama. E vamos continuar com a leitura do livro Catequeses de São Curadars. Falamos sobre o significado da Palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade sobre o que Curadars explica a respeito da instrução de um significado que Deus nos ensina perante a sua palavra. Meus filhos, como foi que conhecemos nossa religião? Pelos ensinamentos que ouvimos. O que nos dá horror ao pecado? O que nos faz perceber a beleza da virtude? O que nos inspira o desejo pelo céu? A instrução. O que faz as mães e os pais conhecerem os deveres que têm que cumprir em relação aos seus filhos, os filhos os deveres que têm que cumprir em relação a seus pais? A instrução. A instrução para nós conhecermos realmente a nossa religião, ao qual explica São Curadars, é a catequese. Uma catequese bem dada é uma catequese bem vivida. Não adianta nós conhecermos somente as instruções da catequese se nós não vivemos essa catequese no nosso dia a dia, pois é através dali que nós temos uma verdadeira conversão. Um verdadeiro católico procura seguir, mesmo sabendo das suas dificuldades e da sua pequenez diante dos desafios que nós temos aqui na Terra, tudo o que Jesus nos ensinou. E através da instrução que é dada através da nossa religião, que é a Igreja Católica, é que nós teremos um caminho seguro, ao qual sempre repito praticamente em muitos de nossos programas. Uma catequese bem dada é a catequese que é dada nas leituras da missa. Acompanhando as missas aos domingos, ou fazendo uma leitura da leitura diária, ao qual nós temos todos os dias, nós vamos entender qual é a verdadeira instrução que Deus quer nos dar, a fim de principalmente nos proteger e de nos fazer, mesmo nas dificuldades, sermos felizes e esperançosos de que Deus sempre estará conosco. Obrigado a todos e até a próxima. Em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Professio Fidei, que vem do latim Profissão de Fé. Pois muito bem, finalizamos o dogma do homem criado de corpo e alma, né? A sua unidade, alma e corpo. E agora, continuando os dogmas sobre o homem, vamos falar sobre o pecado original. Pois bem, o que de fato é pecado original? Bom, como o próprio nome diz, pecado original. Primeiramente, pecar vem do verbo peccare, né? Do grego, que significa errar o alvo. Bom, errar o alvo, qual que é o alvo? O alvo é a nossa vida eterna, estar com Deus. Esse é o fim último da alma, o fim último do homem, estar com Deus. Então, se o homem almeja, o seu objeto de vida é atingir a Deus, no sentido de atingir a vida eterna, não lesar Deus, claro, obviamente, mas, então, ele, por sua vez, durante a sua vida, pode desviar-se desse caminho. E esse desviar-se teve uma origem, né? Por isso pecado original. Nós pecamos, mas não é o pecado original, é só um produto derivativo desse pecado, mas o cerne, a origem de todos os pecados é justamente o pecado original. Por isso o termo pecado original. E sabemos pelas histórias bíblicas e as catequeses que a gente tem por aí que esse pecado vem de Adão e Eva, né? Então Deus criou Adão, fez o paraíso, o Éden, e a serpente tentou Eva, e Eva então sugeriu a Adão para comer do fruto proibido, né? Então ele comeu, sabendo, tendo consciência de que aquilo era mal aos olhos de Deus, né? Só que a serpente prometeu: terás conhecimento do bem e do mal. Bom, sabemos que Satanás é o homicida, o assassino, o pai da mentira. Ele mentiu, não dizendo que Adão e Eva seria como Deus se comesse daquela fruta. Obviamente ninguém pode se igualar a Deus, mas o pecado original de fato deu o conhecimento do bem e do mal. A partir desse momento o mal entrou no mundo e o homem começou a ter conhecimento e sentir o sofrimento, coisa que não tinha no reino dos céus, no paraíso, né? O jardim do Éden, né? Éramos feito a imagem e semelhança de Deus e não tínhamos o conhecimento e a sabedoria do mal. A partir desse momento o mal começou a entrar no mundo e se desenvolver. Então agora a história do mundo é toda a história do desenvolvimento tanto do bem como do mal, a manifestação tanto do bem como do mal. Embora sabemos que o mal é a ausência do bem, é a privação do bem, mas a gente passa a ter conhecimento, noção de que existe o mal, coisa que na época do Jardim do Éden não existia. Mais ou menos como uma criança, por exemplo, que não tem noção do perigo, porque uma criança ainda não aprendeu, então os pais cuidam dos seus filhos e os filhos têm que obedecer os pais para não estarem em perigo. Uma vez que os filhos desobedecem por alguma razão, eu quero ir lá, não, mas filho, aquilo lá é perigoso. Não, mas eu vou mesmo assim. E daí o filho se machuca. Então ele tem conhecimento do perigo, do mal, das consequências de não ter obedecido seu pai. Assim, mais ou menos, é o que aconteceu, né, de uma forma analógica, né, um exemplo, né,
vulgar, vamos dizer assim, um exemplo simples para dizer o que aconteceu no Jardim do Éden. De fato, né, a partir desse momento, infelizmente, nascemos com essa ruptura, né, esse desligamento, essa perfeita ligação que tínhamos com Deus foi rompida e ela só é religada de novo no batismo. Portanto, né, que possamos refletir sobre o pecado original e sobre o valor do nosso batismo. Eu desejo a todos um bom domingo, uma ótima semana, Pater Domini Omnibus, a paz do Senhor para todos. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E agora, no programa Evangelho com Padre Rafael. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor
Senhor é contigo. Bom dia, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós estamos celebrando a Assunção de Nossa Senhora ao céu. E assim se completa todo esse caminho maravilhoso da missão da Virgem Maria entre nós. Ela que, assumindo a missão de ser a mãe do Filho de Deus, se tornou assim a mãe de Deus, intercessora de todos nós diante do Pai, e que hoje foi recebida com toda humildade, amor e devoção por sua prima Santa Isabel. Nossa Senhora, hoje celebrada, sobe aos céus, levada pelo próprio Jesus para junto dele para sempre estar. Assunta ao céu, ela está junto dele, e de lá ela intercede por cada um de nós. Bendita é entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Assim a Escritura anuncia, e que para sempre seja bendita nossa amada Mãe, a Virgem Maria. Que Deus te abençoe, meu grande abraço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem, também por nós, Foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e
de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oitenta e 87,9. A sintonia do sucesso. Há mais de 2000 anos, ajudamos os pobres e cuidamos dos doentes. Educamos gerações de crianças e desenvolvemos os colégios e a ciência. Defendemos o casamento e a vida humana. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros de nossa família compartilham a fé cristã na igreja fundada por Jesus. Se você deixou a igreja, acesse o portal catolicosvoltempracasa.com.br hoje mesmo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, a agenda da paróquia. Vamos falar sobre o dízimo? Nosso dízimo nos torna melhores, mais sensíveis às necessidades do próximo, atentos à comunidade. Oração do dizimista. Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente. Cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, um reconhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti. Paz, saúde, amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos. Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor. Amém. Confia, reparte, ama. Jesus sempre espera por nós de braços abertos. Antes da agenda, vamos trazer então as dúvidas dos fiéis sobre o dízimo, texto tirado do livro do padre Cristóvão Jubel,
Formação para Agentes da Pastoral do Dízimo, edições CNBB 2023. A gente pegou isso no site da nossa diocese aqui de Rio do Sul e vamos trazer sempre algumas reflexões nesse tema agora em diante. Ele faz, né, perguntas e respostas, né, e a pergunta de hoje é a seguinte: está correto partilhar o dízimo segundo o que diz o coração? Está correto isso? Muito bem. O dízimo é uma decisão pessoal, livre, generosa, estável e periódica, ou seja, mensal. Daí que só é possível chegar a essa resolução usando a razão a partir da fé. É uma decisão, não uma intuição. É um gesto de fé, não uma escolha emocional. Então, ofertar o dízimo é uma questão de fé e de lógica, né, de razão, para colaborar com a comunidade. Falamos agora então da agenda da nossa paróquia. Começamos por dia 18 de agosto, é terça-feira, 7h30 da noite, teremos Santa Missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, do bairro Ponto Chique. Já na quarta, 19 de agosto, também às 7h30 da noite, temos a missa e a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Igreja Matriz Santo Berto. Quinta-feira, 20 de agosto, também, né, às 19h30, temos missa na Igreja São Pedro de São Paulo, de Dalberja, isso já na quinta-feira, dia 20, né? Dia 22 de agosto, 5 da tarde, é sábado, missa na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, do Ribeirão Ariado. Já às 7 da noite, a missa é na Igreja São José Operário, aqui do bairro Operário, 19 horas, também no sábado, 22 de agosto. Domingo, 23 de agosto, Santa Missa na Igreja Matriz Santo Berto, 23 de agosto, dia dos leigos, né? Dia dos leigos, então domingo às 8 da manhã. 23 de agosto também, às 10 horas da manhã, domingo, missa na Igreja São Gabriel, do Rafael Alto, né? E também domingo ainda, 23 de agosto, 19 horas, missa na Igreja Matriz, né? Aqui na Igreja do nosso centro, encerrando o domingo 23 de agosto, dia do leigo, né? E hoje ainda, né, 7 da noite, temos celebração da Santa Missa na Igreja Matriz Santo Berto. Também está acontecendo hoje em Rio do Sul o Congresso Diocesano de Ministros Extraordinários da Sagrada Eucaristia, né? Então todos os ministros aí da nossa diocese estão lá reunidos, né? Agora está acontecendo o almoço lá, então, e à tarde, 3 horas, Santa Missa, e depois encerra-se as atividades desse Congresso de Ministros da Eucaristia. Fiquem com a bênção final do Padre Rafael, né? E lembrando, né, hoje à noite, 7 horas, Santa Missa. Amanhã, 6 da manhã, programa Minutos do Evangelho, na Rádio Belos Vales, 89.9 FM, e ao meio-dia, aqui na 87.9 FM, Rádio Ibirama, comunitária, teremos também o programa Minutos do Evangelho, com reprise às 7 da noite, de segunda a sexta-feira, e domingo que vem estamos de volta aqui com o programa Minutos do Evangelho. Grande abraço a todos, que essa semana seja uma semana repleta das bênçãos do Senhor. Meus amados filhos e filhas, e nesse momento especial, encerrando o nosso programa, eu, Padre Rafael, sou administrador paroquial da Paróquia Santo Berto de Ibirama, quero desejar a você e a tua família toda a felicidade, toda a bênção, toda a saúde e graça de Deus. Que Deus te abençoe pela intercessão do glorioso Santo Berto, padroeiro da nossa paróquia, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de todos os nossos outros santos e anjos. Que Ele te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um lindo domingo para você. Gratia plena,
foste propício, Senhor, à vossa terra, mudaste o cativeiro de Jacó. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. A misericórdia e a fidelidade se encontram, a justiça e a paz se abraçam. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. A fidelidade brotou da terra e a justiça olhou lá do céu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Pois o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Apoio Cultural. Posto Escurcel, qualidade e um atendimento nota 1000. Posto Escurcel de Valdomiro e Salete. Programa Minutos do Evangelho com José Carlos Felício. De segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E aos domingos, meio-dia. Realização Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto.